Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. O nosso Benfica entrou ontem em campo e ganhou. Ganhou, mas não convenceu ninguém. Eu não conheço um só benfiquista que esteja contente com a exibição de ontem à noite. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, se és benfiquista e sentes o clube como eu sinto, não podes estar contente com a exibição de ontem à noite. É um facto que ganhámos. Ganhámos, mas a exibição foi miserável. Talvez das piores exibições que fizemos este ano. Porquê? Porque, na minha opinião, tínhamos o adversário pela frente que era fraquíssimo. Não tinha o nível do Benfica. Há quem possa dizer que é uma equipa que já ganhou ao Liverpool esta época, na Liga Europa, mas mesmo assim, aquilo que vimos ontem do Toulouse no Estádio da Luz foi muito, muito pouco. E o que vimos do Benfica, na minha opinião, foi ainda menos. Mas já vamos pôr tudo isto em contexto. Em primeiro lugar, quero recordar que o Benfica jogava ontem a primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa. Sim, porque o Benfica nem sequer está ainda na Liga Europa. E jogava assim no Estádio da Luz. E como vocês podem ver, era um Estádio da Luz quase cheio, repleto de adeptos à espera de uma grande noite europeia, onde pudessem voltar a ver o Benfica brilhar. Brilhar com o manto sagrado. Mas não foi isso que vimos. Mas para que vocês possam perceber a minha frustração, é preciso pôr aqui as coisas um pouco em contexto. Quem era o adversário do Benfica? É essa poderosa equipa que ganhou ao Liverpool num jogo na Liga Europa este ano. O Toulouse Football Clube. Um clube que ocupa a 14ª posição no campeonato francês. Sim, o campeonato francês. Para mim tem menos nível que o português. Uma equipa que ocupa assim o 14º posto não pode chegar ao Estádio da Luz e fazer frente ao Benfica. E nem se pode dizer que o Toulouse fez assim um grande jogo. Mas sinceramente, como é que o Benfica não conseguiu sair da partida ontem à noite com uma goleada? Sim, porque a superioridade do Benfica em campo era evidente. A qualidade dos jogadores do Benfica é muito superior, mas também é muito superior àquilo que vimos eles desempenharem ontem à noite. E não é admissível a falta de intensidade desta equipa. A falta de empenho que os mesmos tiveram na primeira parte, na minha opinião, não é admissível. Nem para as pessoas que foram ao estádio, nem para as pessoas que hoje só leram um jornal ou pelas pessoas que viram assim pela televisão. Se és um jogador do Benfica, tens de ter mais empenho em campo. E se és treinador do Benfica, tens de ter o melhor desempenho. Mas também já vamos falar de Roger Schmidt, que, na minha opinião, uma vez mais, voltou a mostrar que começa a levantar muitos fantasmas, muitos fantasmas. E há muita gente que começa a perguntar onde é que está o Roger Schmidt da época passada ou se realmente o mesmo teve alguma mão na vitória do campeonato. Ora, a equipa visitante, o Toulouse Football Clube, orientada por Carlos Martínez, entrava assim nesta disposição tática. Um 4-2-3-1, sem nenhum jogador assim de grande ressalva, talvez o seu melhor jogador era mesmo Gborro, mas no entanto uma equipa muito aquém da qualidade do Benfica. Já Roger Schmidt entrava em campo, orientando o nosso Benfica num 4-2-3-1 como já é habitual, e na minha opinião o 11 até não era mau. Tinha aqui algumas surpresas, como por exemplo a estreia europeia titular de Álvaro Fernandes no carril esquerdo. Tinha assim Arsens então a lateral direito, devido a uma sobrecarga muscular de última hora de Bá, no entanto o mesmo estaria no banco e voltaria a entrar no jogo mais à frente. O duplo pivô uma vez mais voltou a ser Coxu e João Neves, e uma vez mais João Mário voltou a ser titular na ala esquerda do Benfica. E eu já nem sei o que é que diga deste 11, mas porquê é que o João Mário continua a ser titular? Mas alguém me explica, está o João Mário num bom momento de forma? Está realmente num bom momento de forma? Vão apresentar o quê? As estatísticas? Que há vários sites que dão uma pontuação sempre média alta para o João Mário. Eu não quero saber quais são as estatísticas do João Mário. Eu quero saber do que é que o mesmo faz em campo. Da falta de garra, da falta de empenho. E, aliás, eu ano passado fiz um vídeo de análise da época e até dei boa pontuação ao João Mário. Achei que o João Mário tinha sido um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da época anterior. Porque foi um jogador que participou em muitos gols, fez muitas assistências. Mas este ano, neste momento, está fora de forma. Eu não estou a dizer para pôr um homem no banco indefinidamente. Nem para o venderem, nem para o dispensarem. Mas neste momento, com o futebol que está a apresentar, não pode ser titular do Benfica. Ontem tínhamos o Tino podia ter jogado titular no meio campo e o Coxu mais à frente. Não queria jogar assim, punha o Neres na frente. Não consigo entender. O João Mário está em subrendimento há várias partidas e Roger Schmidt continua a ser teimoso e a pô-lo em campo. E isso para mim não é admissível. Não pode continuar. Não pode. E era o Benfica a primeira equipa a criar perigo à passagem do minuto 14. Com bom remate de meia distância, Coxu punha assim à prova a atenção do guarda-redes francês. No entanto, a bola sairia ao lado. Mais tarde, à passagem do minuto 34, voltaríamos a estar perto do golo. Após um bom passe interior de Di Maria, o mesmo isolava Rafa e este na cara do golo rematava assim à malha lateral. E o mesmo Rafa, 3 minutos envolvidos, voltaria a estar bastante perto do golo. Após uma boa iniciativa individual pela esquerda, o mesmo flete para o centro e com um bom remate, vê a bola bater com estrondo na barra da baliza adversária. E já nos descontos da primeira parte, era Rafa com uma iniciativa individual pelo centro a meter a bola a João Mário. E este com um bom remate com o pé esquerdo, via a bola passar a milímetros do poste direito da baliza adversária.
Ora, e com o chegar do intervalo tínhamos as seguintes estatísticas. O Benfica dominava a posse de bola com 58%, o Benfica tinha assim 3 ações na área adversária contra apenas 10 do Toulouse e tinha efetuado 12 remates contra apenas 2 da equipa visitante. E era apenas a única equipa com um remate enquadrado. Oh meus amigos, eu sei que vocês veem estes highlights e veem estas imagens e pensam que o Benfica até pode ter feito uma boa primeira parte, mas não o fez. Enganam-se se pensam que o Benfica fez uma primeira parte e não tiveram a oportunidade de ver o jogo. Pois eu tive a oportunidade de fazer um watch-along aqui com os meus colegas e nem as pessoas que estavam a fazer o watch-along comigo, nem as pessoas que estavam no chat, nem muitas pessoas que eu já conversei que tiveram no estádio, tiveram a sensação que o Benfica fez uma boa primeira parte. Uma boa primeira parte não era aquela primeira parte que o Benfica fez, com pouca intensidade, com desleixo e a correr a 60%. Muitos dos jogadores não estavam a desempenhar aquilo que podem fazer, não estavam a pôr em campo toda aquela energia, aquela garra que é exigida a um jogador do Benfica. E isto não é culpa do treinador. O treinador mete os elementos que acha que podem ser assim, aqueles que podem revolucionar o jogo. Mas depois, ao intervalo, tem que revolucionar a equipa. Pois se a equipa não está a funcionar, tem que mexer, tem que passar essa imagem para dentro do grupo. E logo ao intervalo, não é esperar mais tempo, não é esperar então com o desenrolar da segunda parte, onde vai fazer depois substituições, porque o Roger Schmidt depois acabou por mexer na equipa aos 60 e tal minutos, como já é habitual. E o que é que ele fez? Tirou então Carreras para pôr Bá, trocou Arsens da defesa direita para a defesa esquerda e tirou assim João Mário, que na minha opinião era das unidades em mais sobrerendimento, para pôr então Neres, algo que podia ter feito desde o início, e talvez a equipa do Benfica não tivesse chegado com este 0-0 ao intervalo. Ora, e aos 62 minutos chegaria então o primeiro penalti da partida. Após um canto bem marcado por Di Maria na esquerda, Logan de Costa, na tentativa de disputar a bola com Arsens, acaba por levantar o braço e tocar a bola com a mão. O árbitro, sem hesitar, após consultar as imagens do VAR, assinalava a grande penalidade. E Di Maria, embora com um remate ao centro da baliza, acabava assim por inaugurar o marcador na luz. O Benfica, que aos 71 minutos voltaria a estar bastante perto do golo. Após uma excelente assistência de Di Maria em profundidade, Artur Cabral consegue isolar-se na área e com um excelente remate punha assim à prova uma vez mais o guarda-redes da equipa visitante. E foi então que chegou o autêntico banho de água fria na luz. Ao minuto 75, após vários ressaltos dentro da área encarnada, a bola acaba mesmo para sobrar para Dessler, que se encontrava sozinho ao segundo poste, e este com um remate forte e certeiro, batia assim Trubin para pôr a igualdade no marcador. E foi preciso chegar ao minuto 95, quando num lance atabalhoado dentro da área do Toulouse, Mauíça acaba por pisar Marcos Leonardo. O árbitro, sem hesitar, apontava para a marca de grande penalidade e acaba por expulsar o jogador do Toulouse. Di Maria, uma vez mais chamado a marcar, com um remate frouxo, acaba por bater Restés, para pôr assim o 2-1 final na partida. Oh meus amigos, e nem sei tampouco por onde começar agora. Isto é a parte do vídeo onde eu normalmente dou as minhas menções honrosas. E acham que há assim jogadores do Benfica que se tenham destacado muito mais dos outros? É assim, houve alguns que se destacaram pela negativa. Seria muito mais fácil estar a falar aqui de quem foram os jogadores que, na minha opinião, têm as 3 menções, mas não honrosas, exatamente o contrário. Mas como este vídeo normalmente eu não faço isso, não vai ser a primeira vez que eu vou fazer agora. Por isso vamos então às menções honrosas, ou pelo menos aos poucos jogadores do Benfica que se destacaram nesta partida. E vou começar então pela defesa, e vou começar com António Silva. O jovem defesa central português, com 9 passos progressivos e 7 duelos vencidos, acaba por fazer 6 recuperações de posse de bola. Mas também não teve assim um jogo muito grande. Acabou por, na minha opinião, mostrar-se desatento no lance do golo, mas acabou por também fazer alguns cortes em cruzamentos laterais. Uma vez mais, António Silva tem uma exibição quanto basta, mas comparativamente com o resto da equipa acabou por destacar algo, principalmente pelos passos progressivos e pela tentativa de sair a jogar com a bola no pé. E isso para mim já é a razão para dar algum destaque ao jovem defesa central português. A minha segunda menção honrosa da noite vai ser para um jogador que já é um habitué nesta secção, e estou a falar então de outro prodígio da formação encarnada. Como é lógico, estou a falar de João Neves. O jovem jogador português, uma vez mais com uma boa eficácia de passe, acabou por ganhar assim 14 duelos, ter 11 recuperações de bola, 8 delas no meio campo adversário, e isto sim foi algo importante no meio campo do Benfica, pois o resto esteve bastante apático na altura de pressionar. Alguns fizeram uma boa exibição, como foi o caso de Coxu e já iremos falar nele, mas o Benfica ontem em termos de pressão alta esteve muito aquém daquilo que é esperado. Talvez porque João Mário foi das unidades em maior subrendimento, talvez porque Arsene teve que uma vez mais jogar na linha defensiva, primeiro à direita e depois à esquerda, e isso o Benfica acusou bastante. E Tino, uma vez mais no banco, e isso que não pode jogar este fim de semana, não se compreende como é que não entrou na partida de ontem. João Neves jogar bem, isso já é o normal. Por isso, uma vez mais, merece assim o destaque nesta secção. E agora, por fim, a minha última menção honrosa, e aqui sim, um jogador a destacar que normalmente não faz parte deste lote. Estou a falar assim de Coxu. O jovem jogador turco com 7 passos para finalização, com 13 passos progressivos e com 8 recuperações de bola, na minha opinião, ontem foi um jogador em destaque.
Não foi dos melhores jogadores da equipa, não fez assim uma grande exibição, mas atendendo à pobre exibição da equipa do Benfica no seu geral, acabou por se destacar no meio campo. Pelo menos nos minutos iniciais, foi dos poucos que tentou assim criar perigo, tentando fazer jogadas de transição rápidas, tentando fazer assim aberturas na linha, quer para Di Maria, quer ainda para João Mário, embora João Mário uma vez mais tivesse a dormir e tivesse a fazer figura de corpo ausente, mas também teve aquele lance com o remate de perigo e tentou fazer algo de diferente. Por isso, na minha opinião, esta noite merece o destaque, mas sinceramente não foi uma grande exibição, nem de Coxu, nem do resto da equipa do Benfica. E por fim, falta-nos apenas então o MVP desta partida, que como é lógico não podia deixar de ser Ángel Di Maria. O experiente jogador argentino com 5 passos para finalização, 2 passos de ruptura, 8 passos progressivos e os 2 golos, embora os mesmos tivessem sido de penalti, mas também é preciso estar lá e marcá-los. E em facto não foram grandes penaltis, não foram muito bem executados, mas ambos entraram e na alturas onde o Benfica estava assim sob muita pressão, pois primeiro havia um 0-0 e o segundo penalti aos 95 minutos, um penalti para ganhar o jogo. E Di Maria teve a coragem e teve ali, o que a gente normalmente costuma dizer, teve-os no sítio para conseguir bater o penalti e marcar o golo e dar assim a vitória ao Benfica. E a sua exibição até foi um bocadinho acima da média. Procurou resolver situações de 1 para 1, procurou vários cruzamentos para a área, mas também, na minha opinião, não foi uma grande exibição de Di Maria. Não foi muito bem conseguida. Se calhar faltou ajudar um pouco a defender, não a defender, a descer no terreno, mas sim a fazer pressão alta no adversário. A equipa do Benfica, no geral, não esteve bem e talvez, na minha opinião, Di Maria foi dos poucos que sobressaiu e talvez dentro do lote dos 4 que sobressaiu, que já falei dos 3 anteriores, este foi o mais que sobressaiu pelos golos marcados e porque ao fim e ao cabo foi dos seus pés que saiu assim a vitória desta partida. E por fim, uma última palavra para o nosso treinador Roger Schmidt. Eu já nem sei o que dizer de Roger Schmidt. Eu pedi antes da partida que o Benfica desse um soco em cima da mesa e voltasse às grandes exibições europeias, pois fazia falta para ganhar confiança para esta equipa, para ganhar confiança dos adeptos que vão assim ao estádio constantemente. Os adeptos precisam também de um Benfica forte. É assim, os adeptos deviam estar lá para apoiar a equipa. Infelizmente também acho que os adeptos ontem não apoiaram aquilo que poderiam apoiar. Ou pelo menos, na minha opinião, ficaram um pouco aquém das expectativas, pois eu estava ouvindo aqui o jogo em direto e ouvia-se muito mais cantar os adeptos do Toulouse durante largos períodos do jogo do que propriamente os adeptos do Benfica, exatamente ao contrário do que aconteceu em Guimarães, e não era isso que eu esperava dos adeptos que foram ao estádio, mas muito pior do que os adeptos tiveram os jogadores do Benfica e Roger Schmidt. Porque assim, se eu já falei que ele falhou na construção do 11, nas substituições uma vez mais, não fazem qualquer sentido serem tão tardias. Se querias mexer naqueles jogadores, mexias ao intervalo. Não esperavas pelos 60 e tal minutos. E meter Marcos Leonardo aos 87 minutos e retirar Cabral, quando tinhas que jogar em chuveirinho, tiras o teu melhor cabeceador, também não faz qualquer sentido. São várias e várias opções erradas nas últimas partidas. E isso tem impacto na equipa, tem impacto na moral da equipa e tem impacto na imagem do Benfica. E isso tem que mudar e já. O Benfica tem um jogo agora no próximo fim de semana com o Vizela, que é muito importante, onde o Benfica precisa finalmente de ganhar e golear para voltar a ter assim um bom registro. E precisa na próxima quinta-feira, onde eu vou estar presente em França, em Toulouse, de entrar em campo e mostrar o que é o Benfica europeu. Porque o Benfica europeu não é não é aquilo que a gente viu ontem à noite. O Benfica europeu é muito mais. E se Roger Schmidt não sabe, só espero que alguém da direção do Benfica ou da estrutura mostre vídeos do que era o grande Benfica europeu, inclusive do seu Benfica europeu, porque ano passado em Turim fizemos uma grande exibição e ano passado em Paris também fizemos uma boa exibição. E este ano ainda não conseguimos fazer uma boa exibição completa na Europa. O jogo em Salzburgo foi mais ou menos conseguido, mas foi preciso ganhar com um gol já depois da hora à equipa do Salzburgo. Por isso, Roger Schmidt, jogadores do Benfica, acordem para a vida e comecem a honrar o manto sagrado, pois isto aqui é muito difícil de vestir, não pode ser uma coisa fácil. Não é qualquer jogador que pode chegar ao Benfica, não é qualquer treinador que pode vir orientar a nossa equipa. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!